Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje eu estou aqui com a pessoa que eu conheço que mais estuda, mais pesquisa, mais se desenvolve, mais viaja pelo planeta Terra em busca de conhecimentos. E a gente tem o privilégio de tê-la aqui na Baixada Santista ajudando muita gente. Ela já tem um número de amigos que ela fez através das terapias, dos tratamentos, muito grande. E sempre é um prazer tê-la aqui no Fronteiras da Ciência, que é a Ana Paula do Carmo, ela que é terapeuta de técnicas quânticas integrativas. E o tema hoje, ela deu um título muito bonito e ela estava até me contando aqui em off, né, do que se trata. Eu achei uma coisa interessantíssima. O tema de hoje é Jornada da Alma. Bonito isso, né? Jornada da Alma. Vou passar a palavra para ela já, mas antes de mais nada, deixa eu só dar um recadinho do terapeuta ortomolecular, Alberto Santini Filho, que é um grande especialista em ortomolecular. Eu sei que muita gente vai para São Paulo procurar um especialista em ortomolecular. Bom, temos ele aqui, o Santini, que ele tem a clínica em São Paulo, tem a clínica em Santos. É só procurá-lo, né? A terapia dele é através de oligoelementos via derme, pela pele, e ele tem trazido enormes benefícios em curas físicas, psíquicas, espirituais, enfim. E você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Para quem é da Baixada Santista, você pode fazer uma avaliação de você mesmo através do telefone 3232-1909. Na telinha, 3232-1909. E a Clínica de Santos é Rua Júlio Conceição, 209. Ana Paula, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite aqui no Fronteiras da Ciência. Sempre é um prazer inenarrável tê-la aqui, né, contando as suas viagens, suas experiências, seus estudos, seus aperfeiçoamentos, né? E agora esse título que você escolheu, Jornada da Alma, explica para o telespectador, já que para mim você já falou, o que vem a ser. Bom, é sempre bom estar aqui, é sempre bom voltar para essa jornada. Vamos começar falando da Jornada da Alma, da minha jornada aqui. Eu comecei aqui em 2011, foi a primeira vez que eu sentei no Fronteiras da Ciência? Fronteiras da Que Ciência. legal, que legal. A primeira vez foi em 2011. Então, esse tema, né, esse movimento, essa nova organização, eu acho que essa é a fala, essa nova organização do meu trabalho Jornada da Alma, veio a partir dessas perguntas internas, né? O que a gente recebe? O que a gente veio fazer aqui? Então começa assim, qual é a pergunta que as pessoas mais se fazem? Se fosse em marketing, qual é a maior dor delas, né? O que eu vim fazer aqui? Eu vou nascer e vou finalizar um ciclo. E no meio desse caminho, a minha alma tem uma jornada que começa desde o ventre até o meu nascimento e até a minha despedida desse plano terreno. Nós que acreditamos em vidas pós-vidas, tem pessoas que não acreditam, nós acreditamos nisso, né? Acho que a grande maioria do planeta hoje é reencarnacionista. Então, nós que acreditamos, eu termino essa jornada, minha alma terrena termina essa jornada e a minha alma terrena volta para uma outra jornada, seja onde estiver. O foco do Jornada da Alma é a jornada terrena. Você nasceu e chega para mim. As pessoas me perguntam, o que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? Quem sou eu? Por que eu não me dou bem com a minha família? Por que eu tenho esse problema físico? Por que eu estava tudo bem e de repente morreu o meu cachorro? Por que eu tenho fobia? Por que eu tenho fobia? Por que eu estou recebendo esses diagnósticos, que agora nós viramos uma fábrica de diagnósticos? Problema de saúde mesmo, problema cardíaco, diabetes, hipertensão, Exato, tanta coisa, nós né? viemos nesse ponto. E o que é a Jornada da Alma? O que a gente veio fazer aqui? Todo mundo veio fazer uma coisa. Todo mundo que está aqui no planeta Terra veio superar desafios, porque a Terra é dual, então nós viemos superar desafios, eles existem, com sabedoria. A gente resume a Jornada da Alma assim. Mas o que acontece com a maioria das pessoas hoje, né? E o que já aconteceu conosco, por isso que eu falei que a minha jornada. Por que eu viajei por mais de 15 países? Por que eu busco e continuo buscando? Porque cada vez na nossa vida se apresenta nós somos desafiados. Cada vez se apresenta um desafio diferente. Nós somos desafiados de forma diferente.
Então, existe mesmo um plano na nossa jornada da alma, que ele tem um mapa, como se fosse um Google Maps cósmico. Existe esse Google Maps cósmico que a gente traz. E existe técnica que nos auxilia a observar esse Google Maps cósmico. Então, essa técnica que observa esse Google Maps cósmico, como eu já estudei muitas, eu falei que eu ia começar a não falar mais os nomes das técnicas, porque as pessoas se perdem. Existe técnica para observar esse Google Maps cósmico que mostra, na sua jornada de alma, onde você está agora, como estão e quais são as tendências dos seus desafios, quais são as tendências e onde você está nos seus talentos e maestrias, que nós viemos para desenvolver essas maestrias, qual é o objetivo de você superar esse desafio para colocar em prática as suas maestrias, para que você viva nessa jornada terrena, nessa sua jornada de alma terrena, de forma mais sábia ou de forma mais presente. Ou sem entregar a sua vida na mão do outro. Esse outro pode ser seu pai, seu marido, o influencer do TikTok, que a gente está vendo muito isso. É verdade. Né? Agora sim, o que eu percebo, Ana Paula, que parece que cada vez mais as pessoas estão desequilibradas, né? Sim. Agora, recentemente, lá teve aquela senhora dentro de um avião da Panam que quis invadir a cabine dos pilotos para brigar com ele, ou sei lá o quê, porque o voo estava atrasado. Isso não é culpa de piloto. E ela criou um alvoroço tremendo dentro do avião. Enfim, isso é só um exemplozinho que eu estou dando, mas no trânsito direto se vê brigas. Quer dizer, as pessoas estão totalmente desequilibradas. O que está acontecendo? A pessoa não está compreendendo a sua jornada? É isso que está faltando para a pessoa para poder atingir a paz interior? Sim, a pessoa, além de não conhecer e não compreender a sua jornada, ela não está se preparando para os desafios. E isso também está sendo vendido. Nós estamos com duas grandes vendas. Uma venda é diagnósticos, e tem pessoas que têm mesmo, e tem pessoas que não têm. Nem todo mundo é ansioso, bipolar, nem todo mundo é TDAH, mas nós temos vários que estão nesse processo, mas nem todo mundo é. Então, hoje nós estamos vendendo diagnósticos e vendendo milagres para sanar os diagnósticos, seja eles físicos, mentais, emocionais, energéticos. E nós estamos vendendo milagres que curam em 5 passos. E isso está gerando o quê? Uma polaridade na Terra. Um está indo para essa ponta do desequilíbrio total, porque não foi preparado para lidar com o que vai ser desafiado, e o outro está indo para essa ponta de acreditar que aquele fulano pode me dar o milagre em 5 passos. Ambas as pontas geram um sentimento que é frustração. E a frustração, quando nós estamos frustrados, a gente entra em quê? Entra em emoções de raiva, emoções de desacreditar, não existe acreditação, de desacreditar, entra em momentos de não se aceitar, não aceitar o outro. Então, essa frustração que vai se acumulando gera um desequilíbrio que quando um desafio vem, ou seja, atrasar, quem viaja, eu que já viajei para não sei quantos países, a coisa mais normal é atrasar o voo, cancelar o voo, mudar movimentos. As pessoas, quando vem um desafio simples, ela não consegue lidar porque não foi preparada. Você está falando, então, sobre frustração, né? Acho que esse é um ponto importante, um ponto-chave, porque as pessoas hoje se frustram com muita facilidade ou se magoam com muita facilidade, né? Eu quero que você explore um pouco mais essa temática. O que ocorre? Nós, quando éramos uma geração mais antiga, fomos preparados para ter problemas exacerbados. Ou seja, o foco era o negativo. Né? O foco era a vítima, era o drama, né? Era o problema. Era uma ponta da jornada da alma que não é tão agradável. O foco no problema não é agradável. E a gente não veio para viver só problema. As novas gerações, com essa alta exposição nas redes sociais que a gente teve nos últimos anos,
com tudo é lindo na rede social, porque como a gente faz no programa, você pode editar e deixar só o que é melhor e tirar o que a gente errou, o português errado que a gente falou, alguma coisa assim. Foi para uma ponta onde tudo tem que dar certo sempre. Tudo tem que ser perfeito sempre. Todo mundo tem que estar mais lindo, com o cabelo mais lindo, sempre. A comparação é com a perfeição, né? Exatamente. E não com o mundo real. E não com o mundo real. Então, o nosso mundo real, a nossa jornada de alma aqui na Terra, nem é só problemas negativos, nem é só beleza. Só maravilhas. Positivo. Nós somos o quê? Nós somos como o yin e o yang. Nós somos o equilíbrio entre a luz e a sombra. Nós somos o equilíbrio entre dar certo, mas eu também erro. Nós somos o equilíbrio entre a alegria, mas também tem momentos de despedidas. Tristeza, isso existe, isso faz parte. Quando se alimenta, que é tudo sempre lindo, perfeito e sorridente, o índice de frustração vai aumentar. Muito maior, né? Muito maior do que é olhar para o negativo, que também não é bom. Você acha que esse é um ponto-chave para tanto desequilíbrio que existe hoje? Olha, meu ponto de vista... É esse. Sim, é um ponto-chave. Porque aceitar que nós podemos errar e aprender com os erros, aceitar que eu posso me despedir de algo ou alguém, seja de um relacionamento, de um trabalho, de uma pessoa, de um pet, isso faz com que eu sinta a despedida e seja apta a lidar com ela. E nós não somos ensinados a isso. E dar continuidade à vida. E dar continuidade à vida. Isso é fácil? Se despedir de quem se ama é fácil? Não. Não é. Ter um casamento de 30 anos e se romper e esse parceiro ou essa parceira finalizar o ciclo ou arrumar outra pessoa é fácil? Não. Não é fácil. Mas é necessário muitas vezes. E é possível em boa parte das vezes. Quando se há um preparo para isso, quando se há um acompanhamento com um profissional adequado quando isso acontece. Quando há uma percepção de que eu vim para trilhar uma jornada. E essa jornada humana, eu não sei o que vai acontecer dentro do caminho. Porque mesmo que tenha um tarólogo que fale, que leia, isso é uma leitura de uma probabilidade. Quando a gente fala em quântico, nós temos várias probabilidades possíveis. Essa é uma leitura de uma probabilidade. E aquilo não acontecer ou não acontecer como planejado, gera frustração. E aí eu tenho que ultrapassar, porque a frustração vai trazer uma frequência baixa, que vai me trazer o quê? Medo. Vai me trazer o quê? Inconstância. Vai me trazer o quê? Ansiedade. Vai trazer isso. Todo mundo passa por isso. Alguns vão num ponto mais além. Mas nós precisamos nos preparar para isso. Isso é uma jornada. E o problema surge quando a pessoa não está preparada para o problema que vem na vida. E né? vai acontecer problemas... De qualquer aspecto. Qualquer aspecto. Vai acontecer problema que a gente não vai estar preparado. Nós não estávamos preparados para uma pandemia. Com certeza a Espanha e Portugal não estavam preparados para ficar 2 dias sem luz, sem internet. Ficaram apagão, né? Apagão. Não estavam preparados. Minha filha está lá morando em Portugal. Ela conseguiu avisar a gente, ó, apagou tudo aqui. Então, não estava preparado. Ali quem está com a emoção, com a sua jornada alinhada, que eu vou ter um desafio, ele vai ter o susto? Vai. Vai ter o medo inicial? Vai. Vai, porque não está preparado. Mas vai ser capaz de centrar, pedir ajuda para alguém e ter uma comunicação adequada. Isso nós precisamos desenvolver. Porque não nos foi ensinado a desenvolver. Ah, Paula, muitos falam assim, Paula, você é iluminada, por isso que você é assim. Não, eu viajei 14 países, fui para vários lugares, eu medito, eu olho para mim, eu olho para minha dor, eu olho para minha sombra. Porque nós temos um lado nosso que é uma sombra quando dá medo. Ninguém deseja, ninguém na face da Terra, que é uma mãe presente, um pai presente, deseja se despedir de um filho. Isso é um desafio que ninguém está preparado.
Com certeza. A gente até sabe que um dia vamos perder os pais, mas perder o filho Isso jamais. é antinatural na nossa jornada humana, na nossa linearidade humana, isso é antinatural. Então é natural que se um desafio desse ocorrer na vida de uma pessoa, que ela entre numa tristeza profunda, que ela entre num processo de dor, que ela precise de profissionais para acompanhar. Mas isso tem que ser acolhido e auxiliado. Ninguém planeja perder uma perna, a visão. Isso não é planejado, mas no nosso plano de alma, não está escrito isso, mas está escrito que há um desafio. Eu estou achando maravilhoso tudo que você está falando, Ana Paula, porque muitas vezes a gente só fala dos problemas que as pessoas trazem, né? Então, estou acostumado aqui, muitas vezes, lidar com assuntos assim, e falo, olha, a pessoa tem síndrome do pânico, tem depressão, tal, mas, puxa, da onde? Onde originou isso? Onde começou, né? E grande parte é isso que você está falando, não estamos preparados, sendo que nós deveríamos estar, né? Deveríamos conhecer melhor, né, a nossa vida, os desafios, né? E a gente se mira, exatamente como você disse, a gente fica mirando nas redes sociais, no bonito, no maravilhoso, sendo que a vida não é assim, né? A gente está aqui para ser feliz, eu acredito nisso. 100% eu acredito nisso. Mas a gente tem que correr atrás, temos que aprender sobre essa jornada da vida, que é um tema muito bonito que você escolheu e eu estou achando maravilhoso, né? E agora, quando a pessoa vai com você em consultório, traz todo tipo de problema, né? Pode ser ele psicológico, pode ser um problema físico, né? Ou até mesmo espiritual. Você trata qualquer tipo de problema, porque você não está sozinho. Hoje você tem uma médica junto com você também, né? Então, o que acontece? Aconteceu comigo. Nessa jornada que eu trilhei, né? Falei que a primeira vez que eu vim aqui foi em 2011, mas eu já atuava terapeuticamente, não profissionalmente 100%, mas já atuava dentro da educação. O que eu percebi é que eu construí uma jornada de técnicas, de recursos e de ferramentas. E quando as pessoas me procuram, algumas estão comigo há 10 anos. Porque no decorrer do caminho foram apresentando outros desafios. Então, o que eu trilhei hoje? Quando a pessoa chega, primeiro eu vou observar em que estágio ela está da jornada dela. Ah, isso é interessante. Então eu vou pedir para você falar no próximo bloco esses estágios que a gente passa, né? Explicar melhor sobre esses estágios, porque aí a gente pode, quem sabe até nós mesmos podemos fazer um autodiagnóstico do estágio que a gente se encontra. Perfeito, não é isso? Perfeito. Okay? Então vamos fazer o seguinte, a gente volta já, é rapidinho, temos que dar o nosso tempinho aí, mas é bem rápido mesmo. Aguarde a gente. Estamos de volta e hoje falando do tema A Jornada da Alma com Ana Paula do Carmo, ela que é terapeuta de técnicas quânticas e integrativas. Muito bonito esse tema, estou adorando o primeiro bloco. Eu achei tão interessante que acho que é uma coisa que a gente tem que explorar mais, estudar mais também, viu? Deixa eu só falar do espaço Beth Curatani, ela que é massoterapeuta e especialista em shiatsu, e olha, grande especialista em shiatsu para tratamento de problemas relacionados a tensão muscular, fibromialgia, estresse, ansiedade, sono irregular, má postura e demais desconfortos provenientes do estresse físico ou doenças neuromusculares. Ela está há mais de 24 anos no segmento do bem-estar e no Espaço Beth Curatani também tem drenagem linfática profunda, reiki e massagem com pedras quentes. Grande profissional Beth Curatani, ela, para você fazer uma avaliação, é só ligar o WhatsApp que é mais prático, né? Que é o 1399 742 2360. Tá aí, ó, 99 742 2360. O atendimento dela é na Rua Doutor Luiz Suplicy 35 no Gonzaga e pode seguir ela no Instagram. Basta escrever Espaço Curatani. Legal, vamos lá então, Ana Paula. Então, Ana Paula, quais são esses estágios da vida que a gente pode estar? Tem vários estágios e eu vou falar de alguns deles que eu pego. Por quê? Porque ninguém procura ajuda quando está bem.
Porque quando a gente está 100%, a gente tem mais o que fazer. Você não fica procurando, né? Só quando a gente está mal que vai procurar um terapeuta, né? Procura quando tem algo acontecendo. Então, alguns estágios. Um estágio bem crítico. Primeiro estágio, não vou colocar como primeiro porque não é linear, não é em escadinha, mas um estágio é estágio de negação. O estágio de negação é quando eu me nego a ter responsabilidades, me nego a perceber que eu faço parte dessa jornada de alma. Posso fazer uma interrupção? Claro. A pessoa pode ficar num estágio só a vida inteira? Pode. Então, você já começou num que eu já estou pensando em pessoas, então tá. Pode estar num estágio a vida inteirinha e não sair dele porque não buscou auxílio, não buscou apoio, não buscou consciência, não buscou consciência. E se acomoda, né? E se acomoda. Porque a palavra-chave de todos os estágios é consciência. Ou seja, se dar conta de. O estado de consciência é se dar conta de, o primeiro passo da consciência. Então, a negação é quando eu me nego a responsabilidades, me nego a saber que eu faço parte dessa jornada de alma e que a jornada é da alma, minha. E que as outras almas, os outros seres estão comigo, em parceria ou não, mas estão comigo. Então, é o estágio da negação, eu me nego. Esse estágio da negação, ele envolve o nosso emocional e o nosso físico. Então, o estágio da negação também, quando a pessoa tem um diagnóstico clínico, ela entra no estágio primeiro da negação. Não, eu não tenho isso, não, isso não está acontecendo comigo. E se nega, às vezes, procurar uma ajuda, um médico, um diagnóstico profissional adequado. Então, no estágio da negação, esse indivíduo, qualquer um que chegar para ele e falar algo para ele que sustente o que ele nega, vai tirar tudo dele. Ele vai entregar a potência dele para quem quer que seja, porque está falando e alimentando exatamente o que ele nega. Aqui a gente já ficaria umas horas conversando sobre. Aliás, cada coisa que você fala dá para fazer um programa inteiro. Dá para fazer um programa inteiro. Um segundo estágio é o estágio da vítima. É o estágio onde eu sofri uma dor muito grande a partir de alguém, que isso acontece, não de algo, né? Ou de algo, não desmerecendo a dor que foi causada, mas essa dor me machucou tanto que eu fico olhando só para ela e não olho para as outras possibilidades. Ou seja, eu não percebo que aquele alguém me traiu, ou aquela doença me machucou, ou aquela perda me feriu, e eu fico só nela, não olho ao meu redor. Porque eu sempre digo, se essa pessoa finalizou o ciclo dela primeiro do que você, é porque você ainda tem algo a trilhar nessa jornada. Você ainda tem algo a contribuir ou a aprender. Né? E aí eu fico focada e paralisa. Esse estágio, a pessoa paralisa somente naquele momento. Nós temos vários diagnósticos clínicos genuínos e verdadeiros, inclusive, neste ponto, quando a pessoa entra nesse estágio. De vitimação. Ela é vítima de tudo. Ela é vítima de tudo. Nós temos vários processos. E esse é um estágio que eu conheço pessoas, por exemplo, que a vida inteira se sentiu vítima. A vida inteira se sentiu vítima. Ou seja, todos os estágios... E não sai daí. E não sai. Todos os estágios, eles têm um objetivo. Te impulsionar a sair dali, para tomar o leme da sua jornada da vida, da sua jornada de alma, para poder trilhar com menores dores possíveis. Porque as dores também fazem parte do processo. Né? Nós temos um terceiro estágio, que é o estágio onde a pessoa está acreditando que o mundo é todo cor-de-rosa, né? Tudo é lindo. Tudo é lindo, tudo é lindo, tudo é cor-de-rosa. E ela vende esta imagem de tudo ser cor-de-rosa. Ela é uma pessoa até que é tranquilo conviver com ela em muitos momentos, porque ela é extremamente positiva. Só que no primeiro desafio profundo que se apresenta, ela se sente farsa. Porque ela se dá conta... Aquele castelo desmorona, que aquele mundo não é todo rosa. Ele tem nuances de cinza, às vezes chove, às vezes faz sol, às vezes o sol incomoda. O mundo, ele é cíclico. A vida é cíclica. O planeta é redondo, não é à toa, né? Porque é cíclico. E aí ela se sente farsa. Então, é o momento em que ela
entra num estágio de que não se aceita, e assim, mundo ruim mesmo. Então entra na farsa, é o estágio da farsa. Eu sou uma farsa. E todos, eu vou falar desses 3, que são os 3 que... Principais, né? Existem outros, mas esses 3 são os principais. Que são os que mais geram frustrações. Da frustração, pode ser problema físico também? Não é só psicológico, né? Pode gerar problema físico? Pode gerar problema físico. Nós não podemos esquecer que existe a psicossomática. Existe a psicossomática na qual as minhas emoções geram questões clínicas e físicas. Mas nós não podemos esquecer também que nós somos engatilhados epigeneticamente pelo que está no externo. Então, hoje, nós vivemos em um mundo que é mais poluído de informações, de emoções e de alimentos e de produtos que a gente usa. Tem uma poluição maior. Então, por isso que na nossa jornada de alma, a gente também tem que conhecer o que me polui, o que funciona para mim e o que não funciona para o outro. Por isso que o meu atendimento, ele é personalizado pelo arcabouço, né, pela quantidade de técnicas e recursos que eu tenho e também por compreender que o que funciona 100% com um pode não funcionar nem 10% com o outro. Por exemplo, nós temos uma quantidade de pessoas muito grande com intolerâncias alimentares, que nós não tínhamos antes. Glúten, lactose, né? E outras coisas. Então, o que foi acontecendo? Quando a pessoa chega nesse estágio, eu, Ana Paula, trabalho com capacidade de superar os desafios, com expansão de consciência, de autoempoderamento. Isso desde sempre, não mudou. Só que as pessoas foram começando a chegar com algumas questões mais delicadas fisicamente. E eu não sou e não tenho a habilidade e não fui formada para cuidar do físico. Então, por isso que eu chamei em parceria uma grande amiga que já fez terapia comigo, já fez cursos comigo, tem uma mente muito expansiva, que é médica. E ela tem trazido umas experiências de olhar para o terreno biológico da pessoa, para o clínico daquela pessoa, para a habilidade, a partir de um equipamento de microscopia. Não, isso é fantástico, porque você uniu, então, o lado psicológico com o lado físico, né? Dando você e mais a médica atuando juntas. Em algumas sessões. Em algumas sessões, dependendo do paciente, claro, do caso. E o que acontece? Ela, com essa habilidade que ela tem e esse preparo... Pode falar o nome dela, não? Eu não perguntei se eu podia, então... Não podia, então não perguntei, então... Tá. né? E com essa... Mas ela é médica mesmo formada, tá. Não é fake. Ela consegue também identificar, olha, essa pessoa precisa de um especialista tal, clínico tal. Né? E nós temos hoje outras médicas, amigas, que também eu indico para ir para lá quando é algo que não está dentro do nosso processo. O meu trabalho é jornada da alma, empoderamento e capacidade de lidar com desafios, de sair dessas frustrações, Entendi. De comprar o que as outras pessoas não vendem. Eu sempre trago assim, quando eu era bem jovenzinha, já faz bastante tempo, ontem. Ontem, recente. Quando eu tinha 15 anos, 14 anos, não existiam esses diagnósticos. Então, eu frequentava com a família algumas religiões, alguns lugares que eram diferentes da forma de vida que eu via. Porque eu já vi uma vida além da vida. Eu já tinha um olhar que as pessoas não tinham. Eu já queria buscar, eu já queria viajar, eu já queria aprender fora. Que a minha família, o meu núcleo, não tinha. Então, o que eles faziam comigo? Eles diziam que eu era muito assanhada, que eu era muito impossível, difícil de lidar. Então, e eu tenho certeza que para eles eu era mesmo tudo isso. Eu poderia ter comprado esse diagnóstico. Eu era muito ansiosa, eu podia ter comprado esse diagnóstico e ter ficado ali dentro daquela caixa, ou, era uma probabilidade na minha jornada de alma, ou, como eu sempre fui muito intuitiva, eu podia fazer diferente deles. Essa foi a minha escolha, fazer diferente. Então, na jornada da nossa alma, quando um desafio se apresenta, uma dor se apresenta, algo que nós não sabemos como fazer, como lidar se apresenta, o caminho é fazer diferente
com o menor risco de dor possível. Porque os desafios, eles se mostram para que a gente tenha um olhar diferente para aquilo. Ana Paula, até para as pessoas entenderem em casa, então a pessoa, que tipo de problema mais acontece? Vamos começar por aí. Que mais, se você, nessa tua longa experiência já como terapeuta, o que mais te aparece? O que eu mais recebo, o meu sonho era receber só pessoas que buscassem ampliar a consciência. Eu falo que um dia isso vai acontecer. O que eu mais recebo são as pessoas que estão perdidas. Não sabe o que fazer da vida, e não aceitação de uma situação que está fazendo. Seja de relacionamento, seja de trabalho, seja do que for. Pessoa que não está se sentindo bem no momento, está com alguma angústia, né? Talvez essa é a palavra, né? Alguma angústia interna, então procura você como um profissional. Isso. Porque aí você vai fazer uma anamnese, né? Isso. Essa anamnese é exatamente para encontrar em que ponto a pessoa está. Qual é o estágio dela? Qual é o estágio dela? São outros, tem vários outros, eu falei só de 3. Qual o estágio em que ela está nessa jornada e nesse estágio, quais as melhores ferramentas que vão... Porque você trabalha com muitas ferramentas. Eu já te entrevistei aqui, já em outras oportunidades, e cada vez você vinha falando de uma ferramenta que você aplicava, né? Sim, você... eu já vim falar aqui do Theta Healing, já vim falar de Axis, já vim falar dos cristais. Eu acho que dos cristais de Lemúria eu nunca falei. Dos jogos de autoconsciência que mostram realmente o que você está negando. Tem os jogos de autoconsciência que mostram o que você está negando. O que você está negando em si mesmo. O que você está negando em olhar, nessa dor que você tem aqui, essa dor emocional que você tem, de não sentir você mesmo. Porque isso é o que a gente mais tem hoje, as pessoas perdidas de si. Não sei quem eu sou, o que eu vim fazer aqui. Não sei se eu estou na família certa, no corpo certo, no emprego certo, no relacionamento certo. Isso é o que eu mais pego. Quem sou eu? Eu não sei se eu estou no corpo certo, no relacionamento certo, na vida certa. Então, o que você não está desejando ver de si mesmo, você está negando. Isso não significa que você tem que se manter nesse gênero, por exemplo. Mas o que você está negando para que você possa olhar e estar onde você veio para estar. Entendi. E nessa busca que você vai fazer da estágio da vida da pessoa, depois da anamnese, aí você vai aplicar uma das ferramentas, que são várias ou múltiplas. Às vezes numa única mais que sessão, uma, e se cair num problema físico, já tem a médica ali do teu lado. Quer dizer, você cobre completamente um paciente, né? Não, a gente não cobre completamente alguém. Eu acho que é muita... É muita pretensão. Muita pretensão. Porque senão eu chego e falo, nossa, eu tenho a coisa única que você tem. Por exemplo, se alguém chegar para mim, eu vou ser drástica, já aconteceu, e tá com um câncer, eu não cubro. Entendi. Ah, sim, claro. Não é? E nem a médica que faz a microscopia é cobre. Especialista, claro. Ele não vai para um oncologista, né? Exato. Ana Paula, eu queria também desenvolver no próximo bloco um tema que você tocou aqui que eu achei legal sobre os 3 códigos acásticos que se fala, não? A caixa da humanidade. A gente estava conversando fora. Estamos conversando fora. Eu achei legal aquilo. Eu queria que você fizesse uma exposição rápida disso para o telespectador entender também, que eu achei bacana isso aí. Tá bom, a gente fala. E se você não pegou uma canetinha, pega aqui no início do próximo bloco, já vou dar o contato da Ana Paula, tá bom? Vou chamar agora a agenda do Fronteiras da Ciência, vou pedir para o Léo colocar aí, começando com o José Carlos Palermo, terapeuta holístico, que anuncia apometria e antigoécia. Prepare-se para uma experiência de cura que transcende as limitações da realidade física. A apometria e a antigoécia são técnicas espirituais extraordinárias que atuam em um plano superior, em trabalho guiado por médico do espaço, em profundo processo de cura e transmutação energética, dissolvendo disfunções que se manifestam como doenças independentes de saúde, idade, estado mental ou resistência. Se você é gestante, saiba que seus bebês também se beneficiam com esse processo transformador. Olha, o agendamento com o Palermo é no WhatsApp 13 99 116 0195 99 116 0195. Farmácia Homeofórmula anuncia nessa semana o Red Burn K para emagrecimento e intestino regulado com leveza. É uma combinação do ginseng coreano branco e vermelho, fermentado em probióticos. Quais são os benefícios do Red Burn K?
regula o intestino, melhora seu metabolismo de forma natural e eficaz, favorece a cognição, energia e foco. Reduz a inflamação e também o peso corporal e a glicose no sangue em indivíduos obesos. Melhora padrões laboratoriais como níveis de glicose, colesterol e creatinina. Converse com uma das farmacêuticas da Homeopathy Fórmula que vai te orientar o melhor medicamento para você. Endereço, Rua Bahia 194, Farmácia Homeopathy Fórmula, Bahia 194, e tem também o Empório na Tolentino Filgueiras 147. E a gente encerra a agenda com a Seichonoye do Brasil Regional Santos, que convida você para o Seminário Especial da Prosperidade. Serão 4 dias de ensinamentos inspiradores com meditação e reflexões. Garanta a sua participação e desperte o potencial infinito que está dentro de você. O Seminário Especial da Prosperidade ocorrerá nos dias de 15 a 18 de maio em Florianópolis, que é o palco desse evento transformador. Bom, deve ter excursão daqui para lá, né? Então, mais informações na Regional de Santos, que é na rua Leonardo Reutemann, 17, ou pelo telefone 3232-6687. E a gente volta já com Ana Paula do Carmo, é rapidinho. Estamos de volta em nosso terceiro e último bloco, hoje num papo delicioso sobre Jornada da Alma com Ana Paula do Carmo, ela que é terapeuta de terapias quânticas e integrativas, enfim, ela se multiplicou em conhecimentos, viajando pelo mundo, é a pessoa que eu já falei no primeiro bloco, a pessoa que eu conheço que mais vai buscar conhecimento, não só no Brasil, como fora do Brasil. Esse bloco é um oferecimento da loja Mago Merlin, que possui a maior e melhor variedade de todos os tipos de velas, cor, tamanho, por aí vai, incensos e incensários, dos mais simples até os mais sofisticados, pedras brutas e roladas, tudo quanto é tipo de pedra, essências, ervas e banhos para todos os tipos, perfumes atrativos, porta-velas, imagens católicas de Umbanda e africano, católico e muito mais, de tudo. Qualidade e preço só na loja Mago Merlin, no coração do Gonzaga. Você vai lá, fala com o André ou com uma das meninas, fala, eu vi lá no Fronteiras da Ciência, e o atendimento será VIP. Endereço? Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. Pereira Barreto é uma rua que é do lado do Shopping Miramar, tá bom? Número 12. Ana Paula, vamos voltar ao nosso bate-papo? Antes de mais nada, eu vou pedir, para colocar aí, Léo, colocar aí o contato da Ana Paula, para você que quer buscar a sua jornada da alma, te ajudar, colaborar na sua jornada da alma. Você viu que é uma coisa incrível, acho muito bonito esse papo que a gente tivemos hoje. Acho que eu nunca falei dessa maneira, como a gente, como você expôs aqui, e eu acho super legal isso aí. Dá vontade, sabe que dá vontade de ir lá conversar com você, viu, Ana Paula? Então vamos lá, o WhatsApp da Ana Paula para você agendar, tá aí na telinha, 13 99 172 4558. Se você não quiser copiar, bate foto com o celular, que hoje é mais prático, né? Aproxima o celular lá, bate uma fotinho. Então, o WhatsApp é 99 172 4558. Tem o site que você pode ter mais informações, Ana Paula do Carmo, tudo junto, anapauladocarmo.com.br. 2 Instagrams que eu vou passar. O primeiro Instagram é Quantum Essencial. Vai no campo de busca do Instagram, escreve lá, Quantum Essencial. Ou o dela, que é Ana Paula B de bola, tá bom? Ana Paula B de bola, ponto do Carmo. Aí na telinha para você fotografar. No final do bloco eu coloco de novo aí, o Léo coloca, né? Ok. Ana Paula, o que são registros acásticos? Eu vou, antes de falar do registro, eu vou falar de uma coisa importante, que acho que para o telespectador vai ser muito importante dentro de tudo que a gente falou. Eu não sei se alguém já teve curiosidade de pegar uma régua e medir do coração aqui, do centro do coração até aqui. Daqui do centro do cardíaco até a nossa mente, a nossa pineal, o nosso cérebro, o nosso pensamento, tem 30 centímetros. Pega depois uma régua, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Pescoçuda. Fala que tem aproximadamente 30 centímetros. Pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas é uma jornada de 30 centímetros.
Essa jornada de 30 centímetros vem para nos ensinar o quê? A habilidade, a gente está falando de jornada da alma, porque isso faz parte da nossa jornada da alma. A habilidade de eu colocar o meu coração na minha conexão e colocar a minha conexão no meu coração. Ou seja, fazer o que se ama e amar o que se faz. Então, estar aqui, amando estar aqui e sendo capaz de colocar amor onde eu estou, que é o foco do nosso coração. Quando a gente fala disso, nós temos um espaço sagrado dentro do nosso coração. Quando a gente olha para isso, nós não trilhamos essa jornada humana apenas uma vez. Várias vezes. Nessa jornada humana, várias vezes, Cryon, que é um grande pensador com quem eu estudo bastante, nos traz uma consciência assim. Nós temos uma biblioteca, mas essa biblioteca, que muitos chamam de a caixa ou de registros, ela guarda informações não só da nossa jornada enquanto humanidade, como guarda informações também de toda a humanidade. Essas informações de várias jornadas minhas e da humanidade, segundo a visão de Cryon, que é um pouco diferente de algumas visões, fica em 3 lugares muito especiais. Eu vou falar só de 2. Tá. Um lugar onde guarda esse nosso caixa, onde guarda essa nossa memória, onde guarda esses nossos talentos, essas nossas maestrias e também os nossos desafios, as nossas dores, as nossas emoções dolorosas, é o nosso DNA. Tanto que existem várias pesquisas já que tem o DNA lixo e que ali é que está o que realmente importa. Isso que eu vou falar aqui é meio esotérico, né? Então, o nosso DNA guarda os nossos registros acásticos. Ele tem informação do nosso acaixa. Seriam registros de memória? Registros de memória, registros de informações, registros vibracionais, porque informação é vibração. Por isso que nós estamos vivendo agora uma era, você deve estar recebendo várias pessoas aqui, que estão trazendo produtos vibracionais. Eu já trabalho com frequências vibracionais há 15 anos, né? Estão trazendo produtos vibracionais, óleo essencial vibracional, floral vibracional, já trabalho com isso há anos, né? Mas estão trazendo. Por quê? Porque a vibração contém informação. Então, esse nosso registro do nosso DNA, ele contém essas informações, essa caixa está dentro de nós. Por isso que tem técnica para ativar as 12 camadas de DNA, que é para acessar essas informações. O que está lá, dessa maestria, dessa jornada. E o meu DNA, por isso que a gente começa a conectar e ver por que a epigenética está explodindo, funciona. Por que ela me dá gatilho? Porque dentro desse DNA, esse caixa, ele existe das minhas jornadas, e da minha ancestralidade. De suas vidas anteriores. E, e da minha ancestralidade. O meu DNA carrega isso. Mas ele carrega mais, quer dizer, ele ativa mais do que eu estou agora, da família que eu estou agora. Ok, então esse é um lugar que guarda a caixa. Tem um outro lugar muito especial, segundo o Cryon, que não é físico, que não dá para você pegar, que está no centro da Terra, uma caverna chamada Caverna da Criação. Esta caverna possui vários cristais, por isso que a gente se identifica tanto com cristais, porque eles guardam memórias. Possuem cristais. E cristais têm vibração, né? Tem vibração, informação. E esses cristais, eles são agrupados por famílias, por processos kármicos a serem solucionados. E contém informação desse akasha coletivo. Então, nós temos o akasha individual, então ele é um registro informacional, que tá no nosso vibracional, DNA, que está com a gente. Está conosco. E nós temos o akasha coletivo, que contém de toda a humanidade. E essas informações, elas conversam com uma grade vibracional
que é uma técnica de uma pessoa que eu estou estudando muito, que é maravilhosa, chama de malha de calibração universal. Essa malha de calibração conversa com todas essas informações. Então, a caixa, como algumas pessoas falam, como se fosse uma biblioteca, ele não é só uma biblioteca. Ele é mais do que só uma biblioteca. Porque ele conversa, essas vibrações, essas ondas, essas informações, conversam com o meu DNA, conversam com a minha malha informacional, conversam com a malha do planeta. Então, por isso que quando uma coisa acontece... Pode falar. Está batendo no microfone. Quando uma coisa acontece, começam a acontecer outras em série. Já reparou isso? Cai um avião, cai um monte de avião. Cai não sei o que, não sei o que lá. Porque entra uma vibração informacional. E isso nos traz, como eu gosto mais dos talentos da maestria do que dos desafios das dificuldades, apesar de ter a certeza absoluta que preciso superá-los, isso acontece também quando nós olhamos para a vibração do amor infinito, da consciência, de reconhecer que eu sou capaz de superar esse desafio, de perceber que isso está doendo muito e eu vou olhar para essa dor e vou superá-la. Vai superar. Isso acessa a nossa caixa. Legal. Mas isso dá um programa inteiro também. Ah, né? isso dá. Se eu deixar aqui, você vai falar só sobre agora. Mas eu quero saber uma outra coisa, Ana Paula. Eu queria que você me contasse um caso de consultório seu, que isso sempre é legal. Eu gosto, quando vem alguém aqui, conte um caso que te impressionou, que foi legal. Olha, eu vou contar um caso tão lindo, que tá, como a gente está falando de jornada de alma, eu acho que esse caso, ele cabe... É apropriado. Ele é totalmente apropriado, esse caso, porque ele é lindo, ele me emociona. Eu recebi uma mulher, há 2 anos atrás, uma mulher linda, muito num estágio de estar perdida de si, buscando se encontrar. Eu estou na família certa, eu estou no corpo certo, estou no caminho certo, no relacionamento certo, com muitas questões internas dela de não reconhecer quem ela era. Uma dor, entramos com florais, entramos com muitas coisas e nós ficamos trabalhando ali de empoderamento mesmo. Foi uma jornada. E aí, ela desejava muito estar inteira para uma família, para ter a família dela. E eu trouxe que primeiro ela precisava estar... Ela era casada? Não, ela era solteira. Ah, ela estava em busca? Ela estava em busca de encontrar, né? Aquilo que fala, minha alma gêmea, mas ela estava se encontrando, estava com muitas questões de conflitos internos. E primeiro, para você encontrar alguém, você precisa se encontrar, né? Claro. Primeiro, para você encontrar um trabalho, você precisa encontrar as suas potências. Primeiro, para você conseguir estar numa família que é diferente da sua, você precisa se reconhecer, né? E nós fomos nesse caminho de reconhecimento. E aí ela encontrou um namorado, que também estava buscando ele mesmo. E aí, num primeiro momento, aquilo não fluiu muito. E ele volta para estar com ela e ela sugere que eu o atenda. Eles voltam, se reatam e ela sugere. E aí eu passo a atendê-lo na jornada dele. E eu vou fazer o casamento dos dois. Ah, é? Me convidaram para celebrar o casamento. E essa história, ela me emociona de ver aquela mulher tão incrível que existia ali, que hoje está totalmente com ela mesma. Hoje ela auxilia pessoas, está trilhando o caminho terapêutico dela, inclusive de auxiliar pessoas em uma jornada terapêutica, com técnicas. Além do trabalho convencional que ela faz, ela é muito excelente no trabalho que ela faz também, trabalha com números, ou seja, ela se encontrou e trabalha com números e com consciência, e está unindo essas duas coisas. E você vai celebrar agora? Eu vou celebrar agora, em maio, esse casamento, e tem 2 anos que está, né? E ele também é uma pessoa maravilhosa, que está trilhando a jornada dele, queridos, que é uma coisa linda que eu vi acontecer. Tem uma outra história que eu acompanhei também. Você tem 2 minutos para ser história. 2 minutos? Puxa, então eu vou resumir. Tem uma outra história que eu acompanhei também, de uma mulher também incrível,
que estava passando por uma dor muito grande, de um processo de uma desorganização, de um câncer mamário, né? E nós trilhamos essa jornada, eu tive algumas já que eu atendi assim, mas essa é uma específica. Nós trilhamos essa jornada juntas de empoderamento em todo o processo dela, da cirurgia, da químio, da rádio, e de ela se sentir ali, dela se sentir amparada, dela não entrar na revolta do porquê comigo, porquê que aconteceu comigo. E hoje ela está totalmente fora, tem uns meses que eu não atendo, e ela está totalmente dentro dela mesma, totalmente recuperada, e passou por esse processo de grande dor física, que aflora uma dor emocional, né? Porque algumas pessoas falam, o câncer é raiva, não tem nada a ver, tem muitas coisas envolvidas nessa jornada, e está totalmente recuperada e passou com esse amparo, passou com esse acolhimento de superar esse desafio, né? De superarmos juntas e comemorarmos a superação desse desafio. Então, eu trouxe 2 casos. 2 casos, legal. E acho que também dá uma satisfação tão grande quando pode ajudar alguém, né, Ana Paula? Meu marido fala que eu sou naturalmente auxiliadora, eu vim a serviço, né? Claro, eu trabalho com isso, mas é muito, muito lindo ver a pessoa que não sabe quem ela é, não reconhece a sua jornada, e junto com todo um amparo, inclusive de outros profissionais, né, que às vezes eu conheço, às vezes não, a pessoa está com os profissionais dela, ver que é possível nós ultrapassarmos as grandes dores profundas e os grandes desafios e continuarmos trilhando essa jornada humana, essa jornada da alma humana, sem nos perdermos de nós e sem entregarmos para o outro o que é nosso. Verdade. E então vamos fazer um convite ao telespectador, né, que nesse momento que está nos vendo e está passando por algum tipo de dificuldade, né, ou algum tipo de angústia, de mágoa, alguma coisa que está fazendo com que a pessoa não esteja bem, não está se encontrando, não está legal, né? A Ana Paula faz um trabalho maravilhoso, ela faz a anamnese, vai conversar com você, vai verificar o estágio que a pessoa se encontra, ela aplica diversas técnicas em seus aperfeiçoamentos que ela fez aí ao longo do planeta Terra, né? Ela aprendeu já em tudo quanto é lugar, está sempre viajando, e às vezes é até difícil agendar com ela, porque ela está sempre num lugar diferente. De onde você veio agora? Vamos ver. Eu estive em dezembro no Havaí, né? No Havaí? No canto não lemuriano. Foi surfar, foi aprender. Não, fui fazer o canto lemuriano, né? Um assunto que dá outro programa. Olha aí, tá vendo? Tô falando. E? Na Argentina e no Chile. E no Chile agora? Tudo agora? Tudo aqui, recentemente. tudo É aqui. difícil estar com ela aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o contato para você, né? Procure essa profissional que realmente é fantástica, né? E eu acho que você vai ter um grande benefício na sua vida, tá? Então vamos ao contato da Ana Paula, vou pedir para o Léo colocar aí mais uma vez, ou anote, ou pegue o celular e bata uma foto da telinha, Ana Paula do Carmo, o WhatsApp para você escrever para ela é o 13 99 172 4558, vou repetir, 99 172 4558, o site anapauladoccarmo.com.br. Instagram 1, tem 2 Instagrams, o Instagram 1, Quantum Essencial, ou, se você preferir, o dela, Ana Paula B de bola, tá bom? Ana Paula B. do Carmo. Aí você também encontra e pode acompanhá-la, segui-la no Instagram e buscar o seu equilíbrio aí. Muito obrigado, Ana Paula. Sempre foi uma delícia conversar com você. Eu que agradeço. A gente pode fazer um programa só de problemas aliás, só problemas não, só de registros acásticos, né? Porque já vi que você tem muito conhecimento no assunto. Tenho, né? um pouquinho. Um pouquinho. Modesta, é modesta. É muito, muito vasto, tem um pouquinho. Legal. Deixa eu falar o próximo programa. O próximo programa será com o doutor Ricardo Azevedo Salum, ele que é otorrinolaringologista e palestrante espírita, muito procurado aqui em Santos. E o tema é Somos Todos Médiuns? Ponto de interrogação. Esse é o tema do próximo programa. Mais uma vez agradeço a você, Ana Paula, pela brilhante exposição aqui no Fronteiras da Ciência. Tenho certeza
que você ajudou muita gente também, só com a sua presença. Muito obrigado, viu? Gratidão, gratidão. A todos aí que... Vou fazer o seguinte, eu nunca fiz isso, né? Mas como tem uma coisa diferente da jornada, as 3 primeiras pessoas que entrarem em contato aqui do programa, eu faço a leitura do estágio com um valor bem diferenciado. Ah, é? As 3 primeiras? Então tá bom, tá valendo. Anotou o WhatsApp? Vamos encerrar então. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, você, amigo telespectador, pelo carinho de sempre. Paz no coração e paz, saúde e prosperidade.